Bem-vindo a mais um episódio do nosso Classic Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. Pen é impedida de concorrer à presidência francesa após decisão sobre corrupção, na prática, né? Então, ela, pra quem não sabe, né, a Marine Le Pen, ela é a líder da extrema-direita francesa. Eu acho que ela talvez é uma das pessoas mais questionáveis de se chamar de extrema-direita. Ela é a líder da direita na França. E... Na direita não institucional, na nova direita, né? Exato. E ela tava crescendo nas pesquisas, ela já concorreu à eleição presidencial 3 vezes, na última vez ela ganhou 40% dos votos, e tava com uma esperança muito alta do campo político dela de concorrer na eleição presidencial na França em 2027, e ela ganhar, finalmente chegar ao poder depois de décadas tentando, depois toda a vida do pai dela tentando também. O pai dela que é verdadeiramente extrema-direita. É controverso mesmo. E aí ela foi proibida a concorrer na eleição presidencial. Então ela perdeu os direitos políticos dela e esse talvez seja a grande notícia, assim, política do momento no mundo, né? Mais uma daquela linha de embates entre judiciário e democracia, né? Exatamente. Vai na onda das notícias que a gente comentou sobre Romênia, a gente comentou sobre Brasil, né? Sobre também, Turquia. Sobre Turquia. Sobre os Estados Unidos, a gente já comentou bastante também. Então, é aquele debate que é um debate do nosso tempo. Debate do nosso tempo, absolutamente. Que ainda não chegou não foi coroado ainda, né? Ainda não virou uma questão. Tem pouca gente endereçando a mídia. Eu acho que a mídia chapa branca talvez só... É porque... Eu acho que a gente nunca vai ouvir sobre isso no Jornal Nacional. É aquela história, a mídia chapa branca, ela não pode ir no cerne da questão. Porque aí se você vai no cerne da questão, no cerne dos seus tempos, é impossível você ser chapa branca, entendeu? Você acaba meio caindo pra um lado. Você tá chegando na exceção, né? E aí é aquilo, não existe interesse, eu acho que na verdade tem um apoio velado por uma das facções, né? Sim. Tem um debate gigante até agora sobre qual o princípio, qual o valor mais alto na democracia liberal. São valores distintos. Liberalismo e democracia. São valores independentes, conjugados no nosso tempo. Estabelecidos a ordem pós-45 como o modelo ocidental global. Exato. Tem democracia e tem liberalismo. Democracia entende a vontade do povo. Exato. Democracia, a maioria decide. E liberalismo o Estado garante aí direitos fundamentais, direitos mínimos, que enfim, é um conceito mutável, né? Um conceito, um arco histórico, começa com não mexa na minha propriedade, cara. E agora é tipo, você vai aceitar a imigração pro seu país, entendeu? Porque isso é liberalismo. E aí, a gente tá vendo o debate agora sobre o que ganha, né? O que é mais importante, democracia ou liberalismo? A facção democrata é a facção da nova direita, né? Que seria, tem a vontade popular borbulhando ali por debaixo do tecido político, que quer ser coroada com uma eleição da Marine Le Pen, ou o crescimento da AfD, ou o Brexit foi um momento desses, assim. Foi um momento de sobreposição da democracia sobre o liberalismo, eu diria. E aí tá nessa tensão, etc. Ou então se a gente vai cair pelo eixo dos princípios liberais, né? Então, são os conceitos que foram estabelecidos, tipo, a ordem liberal como entendida após a Segunda Guerra Mundial. Então é tipo, o juiz falou que tá errado. Exato. A maioria tá errado. Exato. Entendeu? Então... Mas enfim, narrando aqui o que aconteceu foi o seguinte. A Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, foi considerada culpada de peculato por um tribunal criminal em Paris na segunda-feira, imediatamente impedida de concorrer a cargos públicos por 5 anos, colocando em risco seus planos de competir nas eleições presidenciais francesas de 2027. O veredito foi um grande golpe para as ambições presidenciais perenes da senhora Le Pen, uma política nacionalista e anti-imigrante, que já montou 3 candidaturas fracassadas. Aquela história, fracassada porque ela não ganhou, né? Mas não é como se as candidaturas tivessem sido irrelevantes. E é interessante, né? Que ela murmurou, tipo, incroyable, sei lá, não sei, quando ela tava saindo do tribunal, quando os juízes leram a sentença. Então, e aí, enfim, ela é a clara favorita nas pesquisas de opinião para a eleição de 2027. Isso não significa que ela tem mais de 50% dos votos. É só que ela tem mais voto do que qualquer outra pessoa. Provavelmente a pesquisa hoje daria, tipo, 40% Le Pen, 15%, 20% Macron, sei lá. E aí, tipo, o cara de esquerda lá vai ter uns 20 e poucos também. Mélenchon, mais 25%. Exato. E aí o Zemmour com 2%. E aí o restinho um cara mais de extrema direita, né? As pessoas mais de extrema esquerda. E assim, que é a galera lá do Zemmour, que é judeu, né? Exato. Que vai bem contra o que você imaginaria. Mas enfim. E aí, basicamente, deixa eu ver se eu acho aqui o que aconteceu. O tribunal condenou a senhora Le Pen, de 56 anos, a 4 anos de prisão, com 2 desses anos suspensos. Ou seja, ela ainda ficaria 2 anos presa, né? O que é
bem duro, assim, pra natureza desse crime, e uma multa de 100 mil euros, cerca de 100 mil dólares, né? Que é uma multa relativamente baixa. Ela negou, porque a acusação dela é que o partido dela pegou dinheiro do Parlamento Europeu e usou pra gastar em coisas Da política nacional, né? da política nacional e etc. Então, essa multa não é uma multa particularmente alta. É meio caixa 2, né? A acusação é meio de caixa 2. Exato. Então, é amplamente esperado que ela recorra do veredito, o que colocaria a maior parte da sua sentença em espera, ou seja, ela não vai ser presa até a segunda instância lá decidir, Pelo menos isso, né? mas não a proibição de concorrer a cargos públicos. Ou seja, mesmo ela recorrendo, ela vai estar com os direitos políticos dela suspensos até a decisão lá na segunda instância. O tribunal decidiu que sua inelegibilidade eleitoral é efetiva imediatamente. Como resultado, apenas uma apelação bem-sucedida antes do prazo de 2027 para entrar na corrida permitiria que ela concorresse. O que, segundo o New York Times, não é impossível, mas é difícil porque na França as cortes também são relativamente lentas, né? Então, é isso, né? No Brasil, você vê, o STF tá fazendo um puta esforço que é tipo, não, a gente tem que julgar o caso Bolsonaro esse ano pra não atrapalhar a eleição do ano que vem. Na França, talvez esse tribunal de apelação faça meio que o contrário, seja tipo, vou protelar justamente pra impedir a Marine Le Pen de concorrer, que foi meio que o que aconteceu com Lula pra eleição de 2018. Ou então o tribunal francês só seja um bando de francês, tipo, classicamente francês, né? Que é aquele cara meio arrogante, assim, que fica tipo, eu não vou... E nem um quilômetro mais rápido, nem um quilômetro mais devagar para julgar esse caso. Aí só vai ser o rito normal, que é um rito lento pra caralho. E é isso. O tempo da política não é o tempo da justiça. Exato. E aí... Então, enfim, tipo, antes de entrar... E a consequência é que o que vai acontecer é que um cara chamado Jordan Bardella provavelmente vai virar o líder do partido, e ele é uma pessoa interessante, a gente vai falar disso mais pra frente, mas, cara, olhando pra esse caso aqui, aquela história, né, obviamente eu não tô acompanhando isso bizarramente de perto e tal, mas, mano, esse caso nem me parece um dos casos mais absurdos de usar as cortes pra atrapalhar um oponente, entendeu? Então, tipo, o da Romênia foi pior, muito pior. O da Romênia, o que aconteceu foi, o cara ganhou a eleição no primeiro turno, e aí as cortes tiveram que reverter a vitória dele na eleição, acusando ele de ter recebido dinheiro da Rússia, que é uma acusação que, na grande maioria dos casos, é extremamente flimsy, assim, né? É uma acusação... Frágil. Muito frágil. Que foi a acusação que fizeram só pra relembrar a galera que não se lembra, né? Eu não acompanhava a política na época. Não assistiu, né? Que foi a acusação feita ao Trump depois dele ganhar em 2016. Exatamente a mesma acusação. Foi tipo, caraca, você ganhou uma eleição inesperadamente. Só pode ter acontecido por causa de dinheiro do Putin. Aí ficaram anos investigando, mobilizaram todo o Departamento de Justiça americano e o cacete pra investigar o Trump. Botaram a Special Prosecutor, que é tipo um promotor especial independente do órgão político, sabe? Do Poder Executivo. Anos investigando o circo midiático, caralho. Não acharam nada. Literalmente nada. Ou seja, quando eu ouço um eurocrata, assim, acusando o cara... você é um populista que ganhou do nada, só pode ter sido por dinheiro do Putin. É aquela história. Talvez no caso da Romênia tenha sido. Porque, enfim, a Romênia é um país bem corrupto e tal, né? Ele fica bem perto da Rússia. Eu consigo ver interesse ali, mas, porra... não é só porque um eurocrata falou que eu vou acreditar. Porque os caras já falaram e era mentira, né? Até porque o processo tá aí pra isso, né? Exato. E aí, se você condena o cara antes do custo do processo... Como então, foi na Romênia? Na Romênia foi bizarro. Na Turquia agora foi bizarro também. Foi bizarro. Que o Erdogan... Mas foi no outro caminho, né? Exato, foi no outro caminho. O Erdogan é tipo um populista de direita. E claro que os populistas de direita variam muito entre si, né? Porque cada um é nacionalista, então vai variar segundo o país. A Turquia é um país bem diferente. Então ele foi lá e prendeu o prefeito de Istambul, que era o principal rival dele. Também foi muito bizarro. Esse da Marine Le Pen me parece bem mais suave, até porque, cara, quão ruim vai ser prender a Marine Le Pen? Mas você pode chamar de mais bizarro, mas bem feito, né? Mais bem feito. É aquilo, né? Você pensar... que todo mundo tem algum grau de inconsistência, de sujeira, e existe algum grau... E, tipo, sendo a justiça não onisciente, né? Ainda. É aquilo, existe uma certa boa vontade, uma má vontade, ou um desejo de imprimir ali muito estritamente o que é correto, etc. E aí, pô, é uma casus belli muito boa, né, pra caçar o direito político da Marine Le Pen, sem prender ela, que ainda torna um tipo de agressão mais sutil. Você martiriza menos o seu oponente. Exato, porque isso é um caminho oposto, né? Você colocou perfeito, martirizar, né? É o poder do martírio. Pô, todo mundo que é cristão sabe que existe um poder em você ser a vítima. No caso turco foi muito exagerado, né? O cara
Pô, o cara vai ser martirizado. Porque o Erdogan, ele tá indo pela lógica do Maquiavel, né? Que é tipo, Exato. cara, você não bate no seu inimigo, você destrói ele. Exato. Na Romênia foi isso. Na Romênia, inclusive, o cara perseguido, ele tem conotação religiosa pra si, né? Ele é meio que não é um teocrata, né? Mas é um cara que tem esses valores religiosos pra si, são muito fortes. Os contra o Trump eram muito ruins também, tá? Eram fabricações muito frágeis, eu achava. Muito, era bizarro. Era de natureza, assim, crimes de natureza sexual, assim, moral, né? Coisa muito... Exato, porque teve o do Trump em 2016, teve o do Trump de novo recentemente. Exato. São os mais recentes. Eu tô falando dos mais recentes. O russo era só... Mentira, né? Dumb, assim, era idiota. É. E esses agora, da última ciclo eleitoral, eram mais bobinhos, assim, né? Eram coisas de conhecer, imoralidade sexual, nossa, você teve relações com a atriz do ramo pornográfico, etc., porque era muito bobo. O Brasil, o debate é rico, né? E ainda não foi coroado, então a gente não tem um desfecho, mas eu acho que está caminhando também para uma via turca, assim, né? Sim, só prender. Exato, só destruir o cara, né? A saída maquiavélica. Mas na França, cara, foi preciso. Foi uma pontada, assim, sabe? Uma coisa que eu achei interessante é que a Marine Le Pen, ela falou que isso tá errado, porque a lei lá que foi usada pra condenar ela, parece que ela não existia na época que ela cometeu os crimes, entendeu? Então, tipo, a lei da ficha limpa francesa, basicamente, ela não existia lá quando os crimes teriam ocorrido, entendeu? O princípio básico do direito também, a lei principalmente penal, né? Não pode retroagir em detrimento, né? Pra piorar a condição de quem tá sendo processado. Então... Exato. Então, tem uma chance concreta disso cair também, né? Então, isso não é o último capítulo e, mais fundamentalmente, isso não é a destruição completa do seu oponente, porque... O que você tá fazendo você tá adiantando a coroação desse Jordan Bardella como novo rosto da extrema-direita, né? Que não é extrema, tipo... Na França realmente não é extrema. Da extrema-direita francesa, né? E aí, esse Bardella, ele é um cara bem jovem, ele tinha 28 anos quando esse artigo foi escrito, agora ele tem 29 anos. E ele é o presidente do Rally Nacional, né? Que é o partido deles. A Marine Le Pen falou que se ela ganhasse a última... eleição, ela colocaria ele como primeiro-ministro, né? Que na França tem esse sistema esquisito de que o presidente, ele é meio que um símbolo e ele cuida de política externa e o primeiro-ministro, ele é tipo o verdadeiro administrador, assim, do governo. Então, ele é apontado pelo presidente. Exato. Então, cara, pra um cara de 28 anos, assim, ter essa moral toda da Marine Le Pen, quer dizer que ele era meio que o sucessor natural dela. E isso só adianta ele se tornar o líder do partido. E o Bardella, ou Bardella, sei lá, porque a galera enche o saco e fica... não é Le Pen, é Le Pen. Tipo, Le Pen, mano, bro. tá no Brasil. O Jordan Bardella, ele... Cara, ele não... Talvez ele seja mais forte do que a Marine Le Pen, entendeu? Então, pro objetivo de você destruir o seu oponente político, eu não sei até que ponto essa condenação dela é realmente útil, né? Porque, vamos lá. Primeiro, você... Mesmo que ela não seja presa, e essa é a carinha dele aqui, tá? Caso você nunca tenha visto. E essa é a cara da Marine Le Pen, que ela é uma pessoa meio esquisita, na minha opinião. Meio Karen. Mas, vamos lá. Você estaria... Com essa condenação, você está martirizando a Marine Le Pen, de certa forma. Mesmo que você não prenda ela, você tá martirizando um pouco. Você tá aumentando os stakes da disputa política, isso com certeza, né? Você tá cara, olha só. Já estão começando a prender o seu oponente político. Ou seja, mano, se você não ganhar agora, tem uma chance de você só ser preso, né? Então, isso tem a tendência de aumentar, tipo, a moral do lado oponente, né? O lado que sofreu essa derrota. Além disso, a Marine Le Pen, ela tem as associações com o pai dela, que o pai dela é, tipo, um cara extremamente antissemita, um cara verdadeiramente de extrema-direita e neonazista e tal. A carreira inteira política dela foi ela tentando se dissociar do pai dela, então ela mudou o nome do partido. Antes era Front Nacional, agora é Rally Nacional. Ela moderou muito as políticas, ela não só é moderada com relação aos pais dela, mas ela foi moderando as próprias crenças dela ao longo do século XXI pra ficar mais meio que elegível, assim, na França. Ela foi fazendo arco pra longe do pai também, né? Ela é uma pessoa que, óbvio, né? Ela entrou na política, assim, deu politicamente conta do pai, conforme o pai dela morreu recentemente até, né? Mas ele já estava afastado politicamente da França há muito tempo. Conforme ela foi conduzindo a parada, ela foi, né, colocando um tempero dela ali, exercendo até um papel aquilo, né? Pô, tem claramente uma voz que pede uma coisa na França. Essa voz não estava pedindo as crenças do pai dela, cara. Tipo, porra, exato. A voz estava pedindo um discurso mais moderado, né? Então ela tá assumindo justamente esse papel de, porra, você, o caminho para a crença se manifestar politicamente. Exato. E o Bardella só não tem nenhuma dessas associações. Não. Ele entrou no partido recentemente, obviamente, né? Ele tem só 28 anos, então ele não estava no partido na época
do antissemitismo, etc. Ele nunca... Até onde eu sei, ele é um cara relativamente moderado também, então ele não é das alas mais radicais, assim, porque todos esses partidos de extrema-direita vão ter pessoas dentro dele que aí são verdadeiramente extrema-direita. Até onde eu sei, o Bardella não é assim. E, cara, o mero fato dele ser jovem, eu sinto que já vai muito longe, sabe? Porque, cara, a política mundial... As pessoas estão com o senso de quero mudança, entendeu? Quero mudança. Então você eleger um cara... A figura do seu partido ser um cara jovem e ser um homem também... Porque a Marine Le Pen, ela passava uma vibe meio de Karen, assim, né? Total, pô. Total. Pra mim, total. Sempre achei muito Karen, assim. Conseguia me relacionar pouco com quando ela falava, as preocupações, etc. Aquilo. E também é uma pessoa colocada, de certa forma, nepotisticamente, né? Ela era a liderança do partido porque o pai dela criou o partido, mas a metamorfose que ela conduziu deixou ela meio outsider, assim, né? Não é nem outsider, mas historicamente, e perto de um quadro igual o Bardella, pô, que eu não quero parecer puxa-saco, tá? Mas é um garoto de raízes italianas na França. Porra, não tem como fazer a associação óbvia, né? Novo, prodígio, assim, da política. Enfim, Napoleão, né? Mas alguém não tem entendido. Se você ainda não entendeu... E na França eu gosto do Napoleão, tá? Porque... No Brasil também. No Brasil também, mas a parada é que se a galera é meio ângulo, assim, né? Vamos supor que se a pessoa estiver mais ligada no que os ingleses pensam sobre Napoleão, vai achar, o Napoleão, um grande ditador e tal. Tô aqui em Trafalgar Square. Exato. Onde o Napoleão foi derrotado. Porra, sei lá. É tipo, entendeu? Cara, na França, via de regra, eles gostam de todas as figuras relevantes da própria história, entendeu? Cara, honestamente, a União Europeia é basicamente o sonho do Napoleão, né? Basicamente, assim. Né? O do Hitler, né? Não? Sim. Porra, pessoal. Mas enfim. Do Mao Tse Tung também, entendeu? De certa forma. É bem parecido o modelo. E, cara, o mero fato dele ser tão novo assim, né? Ele teria 31 anos quando ele concorresse. Cara, quer dizer que, mano, você vai ser uma força política pelos próximos 40 anos, assim, entendeu? Se ele vencer, né? Então, daria muito tempo pra ele, porra, ir construindo as bases e eventualmente sair vitorioso, sabe? Porra, cara, você falou, cara, a imagem dele ser um homem jovem, porra, isso é muito potente. Porque eu tenho certeza que a camada que tá mais insatisfeita, e se algum grupo, se ainda tem uma parcela que hesita em votar numa mulher igual a Marine Le Pen, porque é por causa do passado do pai dela, porra, cara, Jordan Bardella, porra, Bardella cara, como se fosse um dos caras, né, do público mais insatisfeito. E novo, também eu sinto que é uma coisa subestimada. Subestimada. Cara. Na Europa, cara, nessas últimas eleições que tiveram na Alemanha, deu pra ver que os públicos mais jovens gravitaram pros extremos, assim. Então... via de regra, homens e mulheres jovens na Alemanha, né, a última eleição que teve, votaram muito mais nos dois partidos extremos, tanto no Die Linke lá, que é a esquerda, é o nome do partido, que é um partido meio que de extrema esquerda, e no AfD, que é o partido de extrema direita. Homens e mulheres, entendeu? Então, o Jordan Bardella, aparentemente, ele ainda tem algum tipo de sex appeal, assim, na campanha dele. Você viu o nego comentando isso na última eleição que teve? Você não viu? Você chamou ele de... Ele é tipo Collor francês, cara, sabe? Só que aparentemente com apelo para as mulheres jovens na França. Mulheres jovens? É porque o Collor tinha apelo para as mulheres de meia idade para lá. Meia idade para lá, né? Então, ele é tipo o Collor, só que... Collor pra... com a idade invertida, né? Uma posição poderosa. Tem que tomar cuidado. Cara, então, coroar ele logo, eu realmente tenho minhas dúvidas até que ponto isso vai ser bom pra, tipo, o lado Macron das coisas, sabe? Cara, tem uma particularidade da política francesa que eu, enfim, fiquei sabendo há pouquíssimo tempo. Mas a França... inclusive uma ideia que eu já falei, isso é uma excelente ideia, eu sem saber que a França aplicava, mas ela tem um instituto de administração pública, então se você quer ter uma carreira pública, você entra acho que é École Nationale de Administration Publique, uma coisa assim, lá em Paris, você galga um cursus honorum da administração pública e aí você se estabelece. Então os cabeças lá, os administradores franceses, óbvio, não é igual no Brasil, né? Que você vem de all walks of life e vira... nem é all walks of life, né? Mas você, sei lá, vira juiz. Você tem um perfil muito diverso. Você tem uma formação. Então... É um perfil muito homogêneo. É um perfil muito... exato. Então você fala, pô, que legal, então é meritocrático, as pessoas entram cedo no serviço público, vocacionadas. Tem todas essas vantagens, mas também, cara, a França deve ser o país que tem mais, que de verdade tem deep state, sabe? Tem forças de administração pública que estão integradas em torno dessa academia de formação, assim, né, de administradores, e as coisas operam de uma forma que muitas vezes é invisível. Então a democracia...
uma democracia um pouco fechada nesse sentido, porque os meios de administração do Estado estão tomados por essa... Aí é uma casta, sabe? Sim. Tipo, eu ainda hesito em entrar nessa do Milei de la casta política e tal, mas, cara, na França existe uma casta política. Então não dá pra saber exatamente pra onde as coisas estão indo, né? É complicado na França prever. E é um país também, galera, que, tipo... a gente fala que, pô, o Brasil tem uma política muito instável, né? Tem, foi império, foi república, foi ditadura uma vez, foi ditadura 2 vezes, etc. Voltou república. Mano, a França é um lugar bem volátil também, entendeu? Bem mais volátil que o Brasil. É um país de muitas repúblicas, muitas restaurações. E Momentos ditatoriais. Momentos ditatoriais, aí recentes até. Pô, vou passar agora ali a passagem do Charles de Gaulle, um período assim meio iliberal, meio fora, e deixa marcas na França até hoje, deixa marca E na França nem gosta de Charles de Gaulle também. Foi o salvador da pátria, né? Entendeu? É tipo, cara, a questão de sobrevivência nacional. O Brasil nunca viveu um momento análogo. Sim. Tipo, o Duque de Caxias é um cara salvador da pátria, assim, mas... Nem é, né? Nem é, exato. Não é como se a gente tivesse realmente tido, cara, perigo existencial por conta da Guerra do Paraguai, né? Na França, porra, a França já passou por isso várias vezes, porra. Então... Pois é. Mas outra coisa que eu acho do Jordan Bardella é o seguinte, e a Marine Le Pen já tinha essa vantagem. Que ele aí sendo paquerado pelas senhorinhas. Exato, aqui. Essa aqui tá, pô, mano. Mano, tá? Só falta gostando fofar ele. O máximo possível, né? Mas o negócio é o seguinte, você vê quais são os políticos de direita no mundo inteiro que tiveram mais sucesso? É tipo Trump, obviamente, Bolsonaro, Milei, quem mais? Erdogan? Não, Erdogan não conta, porque não é no Ocidente, é muito distante do Ocidente, assim, né? Tá. Mas o ponto é, sempre... Muito distante, você tá dando razão pro Erdogan, então... sempre tem, tipo, uma figura que tem muito carisma e vence a parada, entendeu? Que é o caso do Trump, é o caso do Milei, é o caso do Bolsonaro, quer você gosta dele, quer você não gosta, a gente não é particularmente fã dele. E eu sinto na Alemanha, eu senti isso muito forte, e na Inglaterra eu sinto a mesma coisa também, que é tipo, cara, na Alemanha... o AfD, ele é meio que handicapped, né? Tipo, aleijado pelo fato de que eles não podem ter um líder carismático de jeito nenhum. Que é tipo, pô, você vai ter um líder carismático de direita na Alemanha, você tá... Tipo, ai, meu Deus, as memórias disso, sabe? A França, quando era Marine Le Pen, já tinha essa vantagem, que é tipo, tinha, de certa forma, um líder carismático. Só que o problema é que a Marine Le Pen não é tão carismática assim. Não. Com o Bardella, tem a chance dele ser um cara verdadeiramente carismático, que ele pode levar o partido dele à vitória. Na Inglaterra, na minha opinião, sofre um pouco desse problema, né? O cara que seria o líder carismático é o Nigel Farage, e ele não concorreu, ele não tentou ser primeiro-ministro na última eleição, agora ele vai tentar ser primeiro-ministro, só que ele é um cara com várias controvérsias políticas de, tipo, conseguir unir o campo dele na Inglaterra e etc, sabe? E eu sinto que nesse campo meio que da direita, você ser homem vai mais longe do que você ser mulher, entendeu? Geralmente, né? Isso é uma parada que, enfim, uma pessoa muito boba, assim, pode achar, meu Deus, isso é machismo e tal. Cara, não é, mano. Eu só tô falando que o seu público é majoritariamente, tipo, homens jovens meio disaffected, assim, né? Tipo, estão se sentindo abandonados pela política e tal. Cara, é natural que eles vão... se mais, tipo, um homem vai ter mais apelo pra eles do que uma mulher, e eu diria mais amplamente, né, via de regra, sem nenhum juízo de valor, homens são mais bem-sucedidos do que mulheres em política, assim. Tem mais interesse também. Tem mais interesse e tal. Pô, a gente vê isso, cara, estatisticamente. Exato, mas tipo, pô, é raro você ver uma mulher liderando um país. Eu acho que a França nunca teve. Não consigo pensar. Não conheço também. Exato. Alguns países têm mais tradição do que outros, né? Exato. Tipo, a Angela Merkel na Alemanha. Mas a democracia alemã que é muito impessoal, muito procedimental, justamente por causa do problema do Hitler, né? Exato. Você vê, a Inglaterra teve a Margaret Thatcher, que era, tipo, pô, uma mulher muito rara, assim, um carisma extraordinário. Israel, curiosamente, é o país que teve mais líderes mulheres, se eu não me engano. Teve, tipo, a Golda Meir desde o começo, aí teve várias outras. Mas os Estados Unidos nunca teve, entendeu? O Brasil teve a Dilma, que foi meio que um trauma. Foi um passo atrás, né? Exato. Aqui, não adianta elevar também a mulher ao status se for num status, pô, que seja crony, mentiroso. Porque a Dilma não tinha nenhum carisma, sabe? Ela tava meio que no carisma emprestado do Lula. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. A Kamala Harris, ela tava lá, mas ela não tinha o carisma individual dela, sabe? Ela tentou concorrer num carisma meio emprestado de ninguém, assim, meio do Joe Biden, que não tinha nenhum carisma pra emprestar. A Hillary Clinton sofreu disso também, sabe? Porra. Então... Você não entrou no Brett Summer, não? Eu tava lá, pô. Eu tava, Brett Summer for Kamala. Então, cara, via de regra... Esse é um dos motivos pelo qual eu acho que, cara, talvez isso aqui nem seja um caso tão claro de só, tipo, perseguição judicial pura e simples pra ferrar a Marine Le Pen. Porque
Sabe, isso não serve aos seus fins estratégicos. Não consigo entendeu? enxergar exatamente. É aquilo, o Bardella também pode ser entendido como muito novo, né? E, cara, a gente sempre comenta que na França tem um elemento Macron, que é aquilo. Tem um cara que é um paradigmático pros tempos, assim, né? A política francesa, ela é macroncêntrica desde que o Macron entrou. E ele tá... E aí você fala, mas ele tá no fio da navalha. Teve sempre, desde o início, teve. Entendeu? A popularidade dele é baixa há, tipo, 10 anos. Cara. Exato, cara, exato. Ele só é um cara muito bom em navegar ali o sistema político da França, é um político muito hábil, e eu diria até que ele é um líder muito capaz. Ele não é popular, porque nem sempre o que ele precisa fazer é popular, entendeu? E eu falo isso até com pesar, tá? Porque a França é um adversário geopolítico do Brasil. É um pouco de LARP? Mas em projeção, se o Brasil tivesse alguma... Um dos países que mais fica travando coisa no Brasil e na Europa é a França, né? Pô, e mais bate palma quando a gente faz merda, entendeu? É o país que o Brasil fala, a gente não vai explorar a margem equatorial. O primeiro a bater palma é o francês, entendeu? Porque ele é vizinho da região, né? Enfim, via de regra. E se o Brasil tivesse alguma projeção, tivesse alguma punjância, assim, tipo, falar alguma coisa no cenário mundial, a França seria o primeiro a falar. Silêncio, como os argentinos chamam, mono, sabe? Essa é uma coisa análoga, assim. Então, falo isso até com muito pesar, mas o Macron é fera, né? Ele é um cara muito bom político. E aí o Bardella vai ser o desafiador up and coming, assim. Mas o Macron nem pode concorrer na próxima eleição. É verdade. Mas vai ser Ou seja, o campo tá abertaço, entendeu? Na esquerda não tem ninguém, porque o Mélenchon era tido como um idiota. Quer dizer, não é que não tem ninguém, vai ter que surgir outra pessoa. Mas o Mélenchon é amplamente tido como um idiota, tá? Caso você não esteja tão ligado assim na política francesa. O Macron não vai mais poder entrar. O campo dele provavelmente vai morrer, inclusive, porque o campo dele é 100% focado nele, como indivíduo, né? Sim, como operador. Como operador. E aí, cara? Sacou? Então, a não ser que as cortes também travem o Bardella... É isso que eu ia falar, né? Mas como é que você vai travar um cara que nunca fez nada? Ele é tão novo, entendeu? Não sei. Teria que ser uma coisa à la Romênia, à la Erdogan, sabe? Vai achar lá a doação Pix de 20 centavos do Putin pro Bardella e aí vai ter que... Cara. Vai ter que exilar ele em Santa Helena. E outra coisa da França que é interessante também é que a França, dos países europeus, talvez seja o que mais tem orgulho, assim, sabe? Então, tirando... Com motivo, né? Oi? Com motivo, né? Sim, mas a Inglaterra também teria motivo pra ter orgulho, só que a Inglaterra fica se vitimizando for no reason. Eu só não digo... eu pensei só porque realmente é só porque a Inglaterra tá fora da União Europeia. Exato, mas tipo, a Alemanha tem seríssimos problemas de espírito nacional com o próprio passado, com razão, né? A Espanha é um país menos relevante, a Espanha também tem problemas com o espírito do passado, não só do colonialismo, mas da época do Franco. Portugal é um país muito pequeno, meio irrelevante, assim. A Itália não tem nenhum problema, né? A Itália não tem nenhum problema, mas a Itália tem uma política muito louca, né? Porque a Itália é um país muito diverso. Mas a Marine Le Pen italiana já venceu, que era a Meloni, e a Meloni não tá fazendo nada de extremo, né? Não. Ela tá tendo dificuldade até pra restringir a imigração e tal. Tipo, o Trump tá sendo muito mais extremo do que ela. E um cara tipo Bardella... Ela cativa muita gente, né? Eu vejo muito fã da Giorgia Meloni no Twitter. Cara, eu fico vendo... Vira e mexe aparece TikTok de fã da Giorgia Meloni, mano. Literalmente apareceu um TikTok que era tipo 2 mulheres italianas meio que fazendo lip-syncing com um discurso da Giorgia Meloni que é tipo Roma é la capitale d'Italia, sabe? E eu tava tipo, caralho, o que tá acontecendo? Por que essa porra apareceu no TikTok? Pois é. Eu não posso falar nada, tá vendo? Mas outra coisa que eu penso também é tipo, cara... Pensa na diferença entre o Trump e o J.D. Vance, né? Você vê, o Trump é um cara velho, bem velho, tem quase 80 anos. Ele é radical? É. Mas eu sinto que o J.D. Vance é mais radical do que ele. E grande parte disso... Exato. E grande parte disso é o mero fato do J.D. Vance ser novo. E ele ter contato com o tipo de coisa que é discutido... Porque a verdade é que o Trump não é radical, né? É meio que o que os tempos exigiram dele, cara. Exato, eu sinto que ele foi moldado pra se tornar esse cara mais radical. Pela orelha, por tantos pela perseguição judicial. Exato. Ele se radicalizou, nem sei se o coração dele radicalizou, entendeu? Ele ainda é um demo dos anos 90, sabe? Sim. Só que, a trajetória do cara molda ele também. O J.D. Vance só é, muito mais... Ele acredita em reformas muito mais profundas, né? Rompimento mesmo de política, até de política externa americana, esse vazamento agora do chat lá dos Estados Unidos, cara, mostrou pra mim. Cara, o J.D. Vance é um maluco muito convicto dessa parada de isolacionismo americano. Exato. Entendeu? Ele realmente não gosta da Europa como ela é hoje, sabe? Exato, pô. Tem asco da coisa, assim, e ele acha que os Estados Unidos têm que retroceder pra... Cara, aqui é nós e a nossa galera aqui. Sim. Entendeu? E o Jordan Bardella é tipo, cara, o mero fato de você ser mais jovem... Cara, já vai te colocar em contato com ideias mais radicais e por osmose você vai absorvendo uma ou outra, entendeu? Então, tipo, porra,
É isso, né? Ele é muito mais perigoso, assim, pro establishment francês do que a Marine Le Pen, na minha opinião. Exato. É até uma boa justificativa pra gente olhar mais intensamente pra que ele acredita, assim. As poucas frases de discurso que eu já vi dele... Cara, tem um discurso dele, o único que eu vi repercutir, que ele afirmou que a França corria perigo existencial, né? Então, cara... Assim, isso não é estrito senso radical, porque ele não falou que nada que tem que ser feito, né? Sim. E a França em si tem alguma vocação de diversidade, porque a França é uma ficção, né? Uma ficção criada por ficção Paris. de 1000 anos, né? Exato. Uma ficção há bastante tempo. O que faz com que seja real. Exato. É uma ficção criada por Paris, desenvolvida por Paris, e aí ele ainda tá no processo de você aculturar bretões, occitânios, bascos, etc. E outros povos que ainda larpeiam suas regionalidades dentro da França depois de 1000 anos. Mas ele tava falando que, cara, a França corre perigo existencial. E se isso quer dizer um plano de remigração muito abrupto, se isso quer dizer sair da União Europeia radicalmente, entendeu? Sim. E a França sair da União Europeia significa o fim da União Europeia. Sim, é sepultar. Até porque, dentro da União Europeia, tem meio que uma divisão de competência. É como se a França fosse o presidente da União Europeia e a Alemanha o primeiro-ministro. Então, em matters de geopolítica global, quando vai falar sobre Rússia, ninguém ia no Olaf Scholz, entendeu? Ninguém fala... Nego ia no Macron. Porque o Macron era o mais agressivo de todos os líderes europeus perante a Rússia. Porque ele é a voz externa. A França tem um pacto tácito entre França e Alemanha, né? A Alemanha não poderia ser o que ficaria ameaçando os outros de violência, porque todo mundo ia ficar de cabelo em pé, entendeu? Então meio que o Macron é o cara que direciona a política externa da União Europeia. Você vê, ele é o cara que estava conduzindo o tratado internacional com o Mercosul, né? Também ele era a voz. Enquanto que a Alemanha fica lá, mais 200 bazilhões de euros para a Eslováquia, sabe? E aí fica salvando as economias taxa de juros precisa ser ajustada em 0,25%. Exato. Que tem muito a ver com o perfil alemão também. Um dos perfis alemães, né? A Alemanha aqui também é uma ficção criada. Mas enfim, aquele alemão da Renânia, que é o alemão da unificação, ele é todo... abaixa 0,25% a taxa de juros da Bósnia e tal. E aí fica maquinando assim internamente. Sem a França, a União Europeia perde o punch. Ou então, mais assustador ainda, a Alemanha vira presidente. E aí isso exige que a Alemanha mude o caráter nacional dela. E aí a gente é num cenário mais maluco do mundo, sabe? Exato. E esse cenário é um cenário que tem muitas pressões para que aconteça, né? O próprio Trump e o J.D. Vance falando pra Europa, tipo, aí, cuidem dos seus próprios problemas. Os europeus já estão tipo, isso quer dizer que eu vou ter que me rearmar, meu Deus, a última vez que a gente se rearmou deu merda e tal. Exato. É tipo, cara, é isso, né? Estão sendo empurrados pra isso. Outra coisa que eu penso do Bardella é, cara, e isso aqui tá acontecendo na França, né? Os juízes caçarem os direitos políticos dela, só é mais uma estrelinha, tipo, é mais um ponto no quadro de que a disputa fundamental para as pessoas de direita no mundo inteiro é contra os juízes, sabe? O Trump tá deixando isso muito escancarado nos Estados Unidos agora, muito escancarado. É o motivo pelo qual a gente fala tanto disso também, é porque, tipo, cara, de todas as disputas que estão acontecendo no mundo inteiro, você claramente enxerga dois lados, que é, tipo, a direita e o establishment. Não é nem necessariamente a esquerda, porque, tipo, o Macron não é um cara tão de esquerda assim, sabe? As coisas que o Lula tá fazendo no Brasil não são particularmente de esquerda também, sabe? Enfim, o Partido Democrata, etc. É isso, não é nem direita e esquerda, é direita e establishment. E o campo de batalha que tá acontecendo é, tipo, cortes, entendeu? E isso só deixa muito claro. Por enquanto, né? Por enquanto, claro. Exato. Por isso que a gente cobre tanto, né? Exato. Porque, cara... é uma coisa dos nossos tempos, cara. Exato. Tem até os episódios que performam mal, mas a gente só tem que fazer, cara, porque essa é a coisa mais importante que tá acontecendo. Exato. Tipo, tá falando da Romênia, não performa tão bem, mas, porra, é a coisa mais importante. Exato. Prefeito de Istambul é preso, o episódio foi 10 de 10. Mano, vocês não sabiam, cara. Sim, cara. Eu acho que se alguém vai escrever um livro importante no nosso tempo, alguém eventualmente vai, sabe? É sobre isso. É sobre o divórcio. Dos dois sistemas de valores. E outra coisa também, o Bardella, ele é bem católico também, se eu não me engano, não é? Acho que sim, cara. Ele é italiano, né? E francês, né? Não, mas... Mas francês, ele poderia ser O cara da Revolução Francesa. Não, acho que ele poderia ser... ele poderia ser um huguenote, entendeu? Se ele fosse huguenote, ele não estaria na França, né? Estaria na França Antártica. Não, ele estaria no Maranhão. Ou no Rio de Janeiro jamais estaria. Mas enfim, sim, eu acho que ele também tem um perfil meio trad, assim, e né? a França é um país também que a gente comentou, mas que tá tendo esse revivamento católico lento, claro, né? Mas assim como no Brasil tá tendo um revivamento católico entre os jovens, a França ainda é mais beneficiada porque não existe evangélico na França direito. Então, tipo, se as pessoas querem voltar...
querem, tipo, meu Deus, a vida moderna está uma merda, eu preciso de mais tradição, elas meio que só têm um lugar pra olhar, que é pra igreja católica, enquanto no Brasil ainda tem muitos evangélicos que, tipo, eu sinto que... Tem algum claim, né? Não, mas a parada é que você ser evangélico é muito menos radicalizante do que você virar católico. Tipo, você virar evangélico por motivos políticos e filosóficos é muito menos radicalizante do que você virar católico por motivos políticos e filosóficos, entendeu? Se você realmente virar católico, se você go full na parada, Entendeu? você não consegue nem encaixar na modernidade, né? Exato. Mas o fato é, mesmo que você tente encaixar com a modernidade por osmose, você vai estar do lado de uns caras tipo o tal do Adrian Vermeule, que vai estar fazendo teorias jurídicas sobre, tipo, o bem comum e a... sabe? Sim, mas você pode virar um cara, tipo, o outro braço desse monstro, que é o Ross Douthat, entendeu? Você pode ser um cara interessante. Que é o cara mais de direita do New York Times, né? Mas ele é suave, entendeu? É suave. Até onde eu sei. Exato, ele parece ser suave, mas porque se ele não fosse, ele perderia o emprego, entendeu? Mas ele tem um livro bem interessante, tá? O livrinho dele aí que tá precisando da tradução em português, que é sobre decadência. Mas, enfim, cara, é verdade. E é aquilo, né? A França... ela é a joia, a coroa, né? Ela é o escudo da cristandade. A concepção, o medievalismo, a Europa medieval existe por isso, né? Sim. Porque um francês bateu num árabe, sei lá, não sei se é um árabe exatamente. Um sarraceno. Um sarraceno em Tours. E aí, desde então, a França é meio que o escudo da cristandade. É de onde vieram os cruzados, né? Os estados... também o lugar que exerceu o maior controle sobre o Oriente Médio, né? Pau a pau ali com os britânicos, mas eu diria com a mão mais puxada, assim, então... Sim. Cara, mas enfim, é isso, pessoal. Continue acompanhando o caso da Marine Le Pen. Prestem bastante atenção no Jordan Bardella. A gente vai ficar mais de olho nele. Mas é isso. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br, que lá tem conteúdo extra gratuito e pago, se você quiser apoiar o canal também. A gente comentou hoje sobre o fato que as modelos plus size estão desaparecendo. Acabou. Então, tem várias repercussões culturais interessantes, então confere lá se você quiser. E se você quiser nos apoiar o trabalho de outra forma, tem a loja NC, né? Camisas que a gente tá fazendo pra vender. Tem modelos novos que são tão novos que nem chegaram até a gente ainda, mas tem do Carlos Magno, tem do Júpiter, né? Os Zeus, que estão bem maneiros. Então, se você gosta do nosso trabalho, confere lá. O material é muito bom. Qualidade reserva. O pessoal já começou a fazer reviews, né? E botaram um review. Caraca, a qualidade é muito boa mesmo. Sei lá o que, não poderia vir diferente vindo de vocês e tal. Muito obrigado. Mas é isso. Compra a camisa ou assina o programa de perguntas e respostas ou NC Plus pra ajudar a apoiar o nosso trabalho. E segue a gente no Twitter. Meu @é pessoal99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o @ do pessoa. É isso, pessoal. Valeu.